Boa noite a todos. Neste momento, com muito carinho, nós vamos agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estudar, especialmente esse livro que é fantástico, que são todos os ensinamentos de Jesus. Então, que os nossos amigos do plano espiritual estejam aqui conosco para nos ajudar a compreender todas as lições que Jesus nos deixou. Agradecemos imensamente, Pai, por essa oportunidade e te pedimos que aceite o nosso esforço de sermos melhores a cada dia, que todos os dias a gente possa viver o Evangelho. Que venha quem sentir no coração que gostaria de vir. Com muito carinho, com muita gratidão, mais uma vez nós vamos te dizer, Pai, a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, todos juntos, aqui e do outro lado. Para que tudo se una, para que tudo seja luz, para que a gente possa compreender todas as lições. Pai nosso que estais em toda parte, santificado é o teu nome, venha a nós, Senhor. O teu reino de amor, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair, Pai, em tentação e livra-nos sempre de cometermos o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Liga seu microfone, Mari. Opa. Agora. Vamos lá. Vamos iniciar o último livro da nossa série, né? Estudamos todos eles, agora nós vamos começar o Evangelho segundo o Espiritismo. E é lógico que a gente não pode deixar de ler a introdução, né? Sim. Elas são 39 páginas. É bastante, mas a introdução é importante porque a introdução coloca o motivo, né? Sim. O porquê disso, né? E é muito interessante para a gente estar estudando. Então, vamos lá. Vou começar a ler um pouquinho, Tá. depois eu passo para vocês continuar. Introdução. Peraí. Objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras, os dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras, ou seja, atos comuns, os milagres, predições e as palavras que são usados para os fundamentos dos dogmas, têm sido objeto de controvérsias. A última, que é o ensino moral, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Ou seja, ele está querendo dizer que, com relação ao ensino moral, foi a única coisa que ninguém contestou, velho de Jesus. Tá? É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda a parte originaram das questões dogmáticas. Questões dogmáticas são aquelas questões que nenhuma crença ou outra quer abrir mão como verdadeira e como a única, né? Aliás, se o discutissem, ou seja, a parte moral, nele teriam aceitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais
que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. E é essa a parte que será objeto exclusivo da obra, ou seja, a parte moral, né? Sim. Continua, Helena, por favor. Todo o mundo admira a moral evangélica. Cada um proclama-lhe a sublimidade e a necessidade, mas muitos o fazem confiantes sobre o que dela ouviram dizer, ou sobre a fé originária de algumas máximas que se tornaram proverbiais. Mas poucas a conhecem a fundo. Menos ainda a compreendem e sabem deduzir suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as compreender, quer dizer, infrutiferamente. Os preceitos de moral, disseminados aqui e ali, confundidos na massa de outras narrações, passam desapercebidos. Torna-se, então, impossível compreender-lhe o conjunto e fazê-lo objeto de leitura e de meditação em separado. A gente sabe, por exemplo, Jesus falava por parábolas e por metáforas. Mas ele usava as parábolas porque cada conto que ele contava, né, era alguma coisa que ele se utilizava da vida daquele povo naquele momento. Né? Agora, a história que ele contava tem uma profundidade impressionante, mas as pessoas, até hoje, as pessoas ainda não compreenderam. Mesmo ele utilizando metáforas que são acontecimentos do dia a dia para passar a instrução do Evangelho, a instrução moral, muitos daquela mesmo assim não tinha entendimento. Então, por exemplo, ele pegava a ida de uma mulher até o poço para buscar água. Aí ele contava essa historinha e daí tirava um preceito moral para passar o ensinamento. Mas mesmo assim, muito poucos entendiam. E hoje, mais ainda. Por quê? Porque as pessoas, como o texto falou lá em cima, as pessoas leem por obrigação. Sim. Elas não estudam para compreender. Exatamente. E quando você lê por ler, você não assimila. Exatamente. Né? Então, é preciso tirar todas as dúvidas. Lê mais esse parágrafo, Edna, por favor. Foram feitos, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno rouba-lhes a ingenuidade primitiva que lhes dá, ao mesmo tempo, o encanto e a autenticidade. Ocorre o mesmo com as máximas isoladas, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Não são mais, então, que aforismos que perdem uma parte do seu valor e de seu interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias nas quais foram dadas. Então, assim, muita coisa, assim, as pessoas não entendem. Eu vejo, por exemplo, olha, eu já estava ouvindo o Alberto Almeida, ele comete erros da língua portuguesa que dá medo, né? Eu sou muito chata, porque eu sou professora de língua portuguesa. Então, meu Deus, eu fico assim, eu quero matar ele. Só um pouquinho, né? Mas, assim, já é difícil requisitar atenção para a leitura desse livro. Imagina para a compreensão de fato. Exatamente, exatamente. Então, além, eu lembro que no início, quando eu comecei a estudar o Evangelho, não só o Evangelho, acho que eu já falei isso para você, os outros livros da codificação, eu tinha um dicionário do lado.
Na época eu não tinha acesso à internet. Depois eu ficava com o celular do lado e punha lá no dicionário do Aurélio, porque é uma linguagem rústica, antiga. A maioria das palavras nós não estamos familiarizados e nós temos de um certo tempo para cá que a dificuldade de interpretar um texto, porque ler é uma coisa, interpretar é outra. Exatamente. Geraldo, você levantou a mão ou só foi um teste? Não, eu levantei só para cumprimentar a Débora e a Marlene e situar elas, né? Que a gente está lendo a introdução do Evangelho, Do Evangelho. motivo dessa obra, só para vocês já pegar ali, que vocês entraram já estava lendo. Isso, se vocês tiverem o Evangelho, dá para acompanhar pelo Evangelho de vocês, tá? Com certeza. Isso, então, vamos, 1, 2, 3, 4. Então, para obviar esses inconvenientes. Lu, você quer ler, por favor? Vocês acharam, Débora? Oi, Mari, leio sim. Não? É assim, ó, é a primeira página da introdução, o verso. Vai lá, então tem a forma alegórica, depois tem o outro parágrafo. É certo que tratados... Na mesma página. A minha é no quarto parágrafo. Isso. Para evitar. Pega a primeira página da introdução. Achou? Primeiro, Achou? segundo, é o quarto parágrafo agora. Vai lá, Lu. Vamos lá. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos tudo que era útil ao seu desenvolvimento do pensamento, não podando senão as coisas estranhas ao assunto. Por outro lado, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci, assim como a divisão por versículos. Mas, em lugar de nos prender a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo sua natureza, de maneira que elas deduzam, tanto quanto possível, uma das outras. A chamada dos números de ordem, dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação vulgar, julgando-se oportuna. Não estaria aí senão um trabalho material que sozinho não teria sido senão de uma utilidade secundária. O essencial era colocá-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação a diferentes posições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral não são inteligíveis. Muitos mesmo não parecem irracionais, senão pela falta de uma chave para compreender-lhe o verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já se convenceram aqueles que o estudaram seriamente, e como ainda o reconhecerão melhor mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Por toda parte se encontram seus vestígios nos escritos, nas crenças e sobre os monumentos. É por isso que ele se abre
Ele abre horizontes novos para o futuro, derrama uma luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Aqui eu acho que é interessante, né, Mari, porque a gente fica parando e fica pensando, né? Não só a Mari, como todos, né? A gente fica parando e fica pensando. O trabalho que deve ter sido para pegar essas escrituras, primeiro, escrita em outra língua, fazer essa tradução de pedaços, né, de fragmentos dessas escritas e poder fazer esse compilado para colocar de uma forma tão clara e tão didática que o Espiritismo traz. E eu confesso que eu, outras vezes, antes de conhecer a doutrina, eu, né, quem já sabe aqui um pouquinho, já sabe que eu fui, né, cresci com base na religião católica, e eu nunca consegui avançar nas leituras evangélicas, porque era de uma coisa assim que dava uma volta e que a gente não conseguia compreender, não tinha prazer em ler. E quando a gente pega o Evangelho e lê ele tão explicadinho e ali tudo numa ordem, numa sequência clara, objetiva, uma coisa ligada à outra, não são trechos fragmentados, né? É uma coisa que dá sequência. Então, isso facilita e ajuda muito a nossa compreensão. Então, por isso é que está aqui que ele foi Sabe, secundado Lúcia? pelos. É por isso que está aqui dizendo que ele foi ajudado pelos bons espíritos, né? Porque, como ele falou, não seguimos ordem nenhuma. Nós não seguimos ordem nenhuma, mas sim uma ordem de versículos para se encadear. E Kardec era um excelente professor, né? Ele era um linguista, um excelente professor. Então, e... Fala, Glória Lopes. Então, é assim, né? Eu acho maravilhoso o que o Kardec fez. Ele era professor, né? Ele era pedagogo, tem uma outra visão, né? Mas, assim, o que eu fico, né? Assim, às vezes angustiada, porque, assim, o Evangelho foi escrito por aquelas pessoas que estavam naquele tempo de acordo com o que eles entenderam. Aí vieram os tradutores que traduziram de acordo com o que eles entendiam. Então, veja quantas situações passou, né, aconteceu, que por isso que ele está assim, às vezes você vê, né, determinadas situações, por exemplo, Jesus falando, né, que afasta-te de mim, Satanás, né? A gente sabe que em grego Satanás significa o opositor, não é o demônio como o povo ensina aí. A original foi escrita em grego. Exatamente. Aí depois foi traduzido e aí vai começando a traduzir para várias. Aí eles estão pegando essas coisas assim, vão formando uma nova situação e assim, por isso que ele ficou do jeito que ele está, ele teria que ser editado. Mas Kardec fez um trabalho fantástico. Então, tá, ele eu acho que, eu penso assim, mesmo com as traduções, correndo o risco de umas interpretações subjetivas, né, particulares da vivência de cada um que fez, ele ainda está fiel, ainda está muito fiel, porque se você pega, ele faz a citação, nós vamos ver os capítulos seguintes, ele vai citar o Evangelho, de Marcos, ou Mateus, ou Lucas, ele cita, coloca a citação, e a interpretação daquilo à luz do Espiritismo, né? A mesma coisa aconteceu com a Bíblia, gente. A Bíblia foi traduzida para várias línguas, e a cada tradução, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, sempre teve alguém puxou sardinha do seu lado, né? Mas, mesmo assim, ainda é o melhor estudo dos evangelhos de Jesus. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médios. Olha lá, tá vendo?
Então, conforme ele foi pegando o item, o versículo, o preceito que falava, ele pegava as instruções dadas através de médiuns do mundo inteiro que escreviam para ele, escreviam e mandavam para ele via carta. Ele não podia estar em todo lugar, como que nem Paulo, né? Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou então do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo e o respectivo proceder. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concedem de modo especial. Graças às relações estabelecidas, doravante e permanentemente entre o homem e o mundo invisível, a lei evangélica, que os espíritos ensinaram a todas as nações, já não será uma letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais, seus mentores, né? As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do evangelho. Porque nós vamos ver nos capítulos que tem, nas partes finais de cada capítulo, orientações dos espíritos. São mensagens mediúnicas recebidas e que, onde os espíritos confirmam, corroboram ou explicam mais ainda aquela passagem, né? Item 2. Autoridade da doutrina espírita. Vamos falar sobre isso. Controle universal do ensino dos espíritos. Quer ler, Alina, por favor? Ô, Débora, a qualquer momento, se tiver dúvida, levanta a mão que a gente para, abre o som, você pergunta, não fique com dúvida, tá? É muito importante. Nunca ache que a sua pergunta é boba, não tem razão de ser. Não, toda pergunta é importante, tá? Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo teria a pretensão fundada de possuir só para si a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um único homem, nada lhe garantiria a origem, porque seria preciso crer sobre a palavra em quem dissesse ter recebido seus ensinamentos. Admitindo uma perfeita sinceridade da sua parte, quando muito poderia convencer as pessoas do seu meio e poderia ter seus seguidores, mas não chegaria jamais a reunir a todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica. Por isso, encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Um homem pode ser enganado, pode enganar a si mesmo, mas isso não ocorreria quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer desaparecerem as massas. Podem-se queimar os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não seria, por isso, menos inesgotável, pelo fato mesmo de que ela não está na terra, mas surge de toda parte, e cada um a pode aurir. Na falta dos homens para propagá-la, haverá sempre os espíritos que alcançam todo o mundo
e que ninguém pode atingir. Continuo? Pode ler esse parágrafo. São, pois, os próprios espíritos, em realidade, que fazem propaganda com a ajuda dos inumeráveis médiuns que eles suscitam de todos os lados. Se não tivesse havido senão um intérprete único, por mais favorecido que fosse, o espiritismo seria mal conhecido. O próprio intérprete, a qualquer classe que pertencesse, teria sido objeto de prevenções de parte de muitas pessoas. Todas as nações não o teriam aceitado, ao passo que os espíritos, se comunicando por toda parte, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares e não foi imposto por nenhuma classe social, uma vez que cada um pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos de além-túmulo. Era preciso que fosse assim para que pudessem chamar todos os homens à fraternidade. Se não tivesse se colocado sobre um terreno neutro, ele teria mantido as dissensões ao invés de apaziguá-las. É por isso que eu sou espírita, tá? É para todos, sem distinção de classe social, sem distinção até de credo, que nós temos pessoas oriundas das mais variadas crenças que acabam conhecendo o espiritismo, né? Uhum. E é dado para todo mundo conhecer, não tem privilégio de ninguém. Quer ler, Lucineide? Você vai ler também, Marlene? Eu sei. Tá. Então, lê, Marlene. Lê, Lucineide, depois é a Marlene. Tá bom. Essa universalidade no ensino dos espíritos faz a força do espiritismo. E nela está também a causa da sua propagação, tão rápida, ao passo que a voz de um único homem, mesmo com o socorro da imprensa, teria empregado séculos antes de chegar aos ouvidos de todos. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente sobre todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los aos mais ignorantes como aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem da qual não levou nenhuma das doutrinas que surgiram até hoje. Se, pois, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as comoções físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Mas esta não é a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O Espiritismo aí encontra uma garantia poderosa contra os cismas que poderiam suscitar, seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são seguramente um escolho, mas que levam em si o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença... Pode falar, Mari. Vamos resumir isso que a gente leu? Quer? Vamos resumir isso que a gente falou, né? É exatamente, então, o que ele fala? É exatamente por ser universal e comunicado a todo mundo ao mesmo tempo, que está a força da propagação. Ao passo que se fosse de uma pessoa só, ia demorar muito tempo, né? Então, um monte de pessoas falando do mesmo assunto suscita a curiosidade primeiro e depois o estudo e a crença de milhares de pessoas, né? E isso vai acontecer de novo na transformação da Terra para planeta regenerado, né? Informações novas, renovadas, né? Porque o espiritismo atualíssimo, né? Vão fazer com que a gente perceba
que, olha, é aqui que falou isso, aqui lá do outro lado do mundo falou a mesma coisa, lá do outro lado do mundo também falou a mesma coisa, né? Onde você parou? Ao lado do mal, né? Tá. Tudo bem, gente? Podemos seguir? Lê então, Marlene. Sabe-se que os espíritos... Sabe-se que os espíritos, em consequência das suas diferenças de capacidade, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais do que os homens, que há entre eles, como entre estes, presunçosos e falsos sábios, que creem saber aquilo que não sabem, sistemáticos, que tomam suas próprias ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos da ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, são os únicos libertos das ideias e das preocupações terrenas. Mas sabe-se também que os espíritos embusteiros não têm escrúpulos para esconder-se atrás de nomes emprestados, a fim de fazerem aceitar suas utopias. Disso resulta que, para tudo o que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que alguém possa obter são de caráter individual, sem autenticidade, e devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Só um minutinho aí, Marlene. Então, aí é importante a gente lembrar o seguinte, aqui ele fala que todo mundo pode dar comunicação, todos os espíritos se comunicam conosco, e que o fato de um espírito, de um ser humano, que é um espírito encarnado, desencarnado, voltou a ser espírito e foi para a pátria espiritual, não o tornou santo. Ele continua tendo o mesmo caráter e a mesma moral que ele tinha enquanto encarnado. Porque o padrão moral, o caráter de um espírito é o resumo das suas vivências, dos seus aprendizados, né? Então, a pessoa é um enganador, é um misticeiro, adora enganar os outros, ele vai desencarnar e vai ser um espírito zombeteiro que gosta de enganar as pessoas. Entendeu? É para isso que encarnamos. Estou esclarecendo a Débora, né? A gente encarna para a vivência material se melhorar moralmente. Aprender conhecimentos vai se melhorar moralmente. Porque daí, quando retornamos para a pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lugar, nós vamos carregar essas conquistas conosco. Então, o fato de ser espírito falando não quer dizer que a verdade é absoluta. Por isso que a gente tem sempre a ouvir as mensagens mediúnicas com o crivo da razão, com bom senso, com respeito, mas com bom senso. Fugiu qualquer assunto que fuja do ensino moral de Jesus, esqueça. Pode ser apenas uma mensagem pessoal para você, mas não tem nada a ver com divulgação de doutrina. É a fé cega, né? Que a gente não tem que raciocinar, né? A gente tem que raciocinar, usar o bom senso. O que é a fé cega? É aquela fé que aceita qualquer informação como verdade. Que aceita um dogma, né? Dogma é uma verdade que não contesta. A Igreja Católica tem muitas, a Igreja Evangélica tem muitas, né? O Espiritismo tem dogmas, porque tudo pode ser e deve ser questionado. E quando é questionado, ele é esclarecido à luz da razão, com ciência e com moralidade, né? Então, por isso que, tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral terá um caráter individual, né? É imprudente aceitá-las, propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então, é muito importante isso, tá? Leia mais um para nós, Marlene, por favor.
O primeiro controle é sem contradita o da razão, ao qual é necessário submeter, sem exceção, tudo que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta com bom senso, com uma lógica rigorosa, com os dados positivos que possuímos, por mais respeitável que seja o nome que a assine, deve ser respeitada. Mas esse controle é incompleto para muitos casos, em virtude da insuficiência de conhecimentos de certas pessoas e da tendência de muitos de tomarem seu próprio juízo por único árbitro da verdade. Em tais casos, que fazem os homens que não confiam absolutamente em si mesmos? Aconselham-se com os outros, e a opinião da maioria lhes serve de guia. Assim deve ser no tocante ao ensino dos espíritos, que nos fornecem por si mesmos os meios de controle. Nós vamos encontrar mensagens assinadas por Maria de Nazaré, por Jesus, entendeu? Por Napoleão Bonaparte. Isso é verdade? Gente, mesmo o espírito de Napoleão Bonaparte, que viveu no século XVII, acho que é XVII, né? Final do século XVII, e que tinha todos os defeitos de ser humano, né? E era o imperador da França, já deve estar em plano há muito tempo. Não vai se dar o trabalho de vir aqui para passar mensagem, né? Eles estão falando até que o Chico, né? Depois que o Chico morreu, nossa Senhora, todo mundo recebeu mensagem do Chico. Coitado. Não vai mandar mensagem para ninguém. Foi enorme. Porque eles vieram trocando encarnações, os dois. Tem um livro que eu estou pesquisando aí. É assim, nessa encarnação ele foi mentor do Chico, né? Mas na encarnação anterior, o Chico foi mentor dele. E assim eles vieram trocando. Olha só. Bom, isso é outra conversa. Vou ler aqui. A concordância no que ensinam os espíritos é, pois, a melhor comprovação. É importante, no entanto, que ela se dê em determinadas condições, ou seja, concordar com o que os espíritos estão dizendo. A mais fraca de todas ocorre quando um médium sozinho, olha lá, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que, se ele estiver sob o império de uma obsessão, que é a coisa mais comum de acontecer, o que é uma obsessão? É uma influência vibracional baixa de um espírito com baixa moral, que se aproxima dessa pessoa para fazer com que ele faça o que ele quer, tá? Então, é evidente que, se ele estiver, o médium, sob o império de uma obsessão, ou lidando com um espírito mistificador, esse lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Concordam com isso? Então, ele vem e se apresenta como fulano e diz a mesma coisa. Beltrano diz a mesma coisa. Daí o médium, que está sob o efeito da vaidade, quantos espíritos famosos estão recebendo? Eles falaram a mesma coisa. Então, isso aqui é verdade. Eu recebi mensagens de 4 espíritos, todas elas falando a mesma coisa. Então, tá certo o que eu recebi. Não, necessariamente. Tá? É isso que ele está falando aqui. Tampouco garantia alguma suficientemente haverá na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médiums num mesmo centro, porque podem estar todos sobre a mesma influência. Vocês vejam só, né? Então, na época que o Evangelho foi escrito, em 1835, a nossa chamada vai terminar em 15 minutos. É o que está aparecendo aqui. Tudo bem. A hora que fraternidade? Porque já são 21h17.
Não, tá Viu? certo, tá certo. Então, eu já perdi até É evidente que se ele estiver sob o império de uma obsessão ou lidando com o espírito, ele vai fazer sob diferente humor, né? A mesma garantia não vai ter também se vai ter vários médiums recebendo vários espíritos sobre o mesmo assunto. Isso não é garantia de verdade. Não é garantia de verdade. Na época que esse livro foi codificado, ele não foi escrito, ele foi organizado, codificado. Isso era muito comum, as reuniões mediúnicas, fenômenos mediúnicos acontecendo. Com o desenrolar do tempo, com a passagem do plástico por 200 anos, né, com a evolução da humanidade, os fenômenos mediúnicos, eles diminuem, porque a sensibilidade e o que a gente chama de sexto sentido são a mediunidade do futuro. Não é preciso mais haver tanta comunicação material assim, né? Então, ele fala que um monte de médium pode receber a mesma mensagem, mas se é tudo do mesmo centro, isso não quer dizer que seja verdade, porque pode ser que todos estejam sob a mesma influência. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de aceitar uma verdade como verdade, né? É mais fácil a gente ter humildade, e como um dirigente falou uma vez para mim, a primeira pessoa para quem serve a mensagem que você recebeu, ou por psicografia, ou psicofonia, é para nós mesmos, é para você mesmo. Então, guarda para você mesmo, porque se for de interesse de mais pessoas, isso vai vir de novo, isso vai se repetir, vai vir orientação para isso, porque a primeira orientação é para você mesmo. É que nem a gente quando vai dar pré-eleição. A pré-eleição, em primeiro lugar, é para o pré-eleitor. Aí depois de trabalhar isso, para ele passar esse ensinamento para quem está ouvindo ele, né? Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos. Olha lá. A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos, uns aos outros e em vários lugares. Essa é a única garantia. Espontaneamente. Como Kardec fez. Exatamente. Kardec codificou os livros todos da doutrina espírita, mandando perguntas para vários lugares do mundo inteiro, e eles recebiam, através de transe mediúnico, as respostas, punham no correio e mandava para ele. Daí ele abria aquele monte de carta, quando as respostas coincidiam e a espiritualidade confirmava com ele, daí ele punha essas questões nos livros dele. Tá? Isso começou dentro do livro dos Espíritos. Então, quando for espontânea, várias pessoas em diversas partes, aí sim a gente pode começar a pensar mais ou menos, né? Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários. Eita, essa aqui é importante. Mas do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Interesses secundários, interesses pessoais. A doutrina espírita rechaça, né? Rechaçar. Me dá um sinônimo de rechaçar. Não aceita, né? Pedido secundário. Arrumar emprego, arrumar um namorado, arrumar um crente, né? Me ajudar a pagar as contas. São interesses secundários e personalistas. Na realidade, as comunicações têm que trazer interesse para o público, para a humanidade, comunicações que lhes chamem à transformação moral, que lhes chamem para a reforma íntima, para a fraternidade, para a necessidade de ser bom. Ser bom por quê? Porque o certo é ser bom, não interessa por quê. Porque o certo é ser bom e acabou-se, entendeu? Prova a experiência que, quando um princípio novo tem que ser enunciado, ou seja, ele tem que ser colocado ao público, né? Isso se dá espontaneamente em diversos pontos, ao mesmo tempo e de modo idêntico,
se não quanto à forma, mas pelo menos quanto ao fundo da mensagem, tá? Isso como é que é? Fatal. Fatal? Tá bom. Edna, lê mais um parágrafo para a gente terminar. Até invisível. Você quer que eu continue aqui? Porque o meu tem bastante coisa para continuar. Tá fechado o seu. Tá fechado o seu. Você vai ler um parágrafo. Se, portanto, aproveram o espírito até o mundo invisível. Só um parágrafo, tá? Se pois apraz, é isso, a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado sobre suas próprias ideias, e fora da verdade, pode-se estar certo de que esse sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade, das instruções dadas por toda parte. Alhures, como já se tem dito, tem disso vários exemplos. Foi esta unanimidade que fez cair todos os sistemas parciais que despontaram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira e antes que se conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível e do mundo invisível. Tal é a base sobre a qual nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque está de acordo com as nossas ideias que damos como verdadeiro, mas não nos colocamos de modo algum como árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém, crede em tal coisa, porque nós lá dizemos. Nossa opinião não é aos nossos próprios olhos, senão uma opinião pessoal. Aliás, opinião não significa verdade, tá? Opinião é achismo, né? Opinião é achismo, é a minha opinião pessoal, não quer dizer que eu esteja certa. Senão uma opinião pessoal que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis que um outro. Não é porque um princípio nos é ensinado que ele é para nós a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Por isso que é legal o Espiritismo, porque você pergunta, você discute, até você chegar à verdade. Que outras situações aí, em outras religiões, a gente não pode perguntar muito, né? Vamos parar por aqui, né? Nesse parágrafo aí, para a gente... Nós temos já uns 5 minutinhos. Eu queria ouvir de vocês se esse jeito da gente estudar tá bom, se o que a Débora, a Marlene, a Lu tá achando, porque eu e a Glória, eu e a Helena somos uma café. Se tá bom desse jeito, se nós temos mais devagar. Porque, assim, aqui nós temos, eu não sei como a Débora está com relação à doutrina. Se ela estudou alguma obra de Kardec, ou se essa é a primeira, né? Então, nós vindo desde o Livro dos Espíritos, tem 4 anos que estamos juntos, né? Então, eu não sei se você estudou alguma coisa fora isso, né? Como você... Parece que você já veio o ano passado, não era? Fala com a gente. Oi, boa noite. Eu moro aqui na Tupi e eu frequento na época que vocês estavam aqui. Ah, tá. Aí depois, durante a pandemia, eu também acompanhei bastante online. E que legal. Aí, quando vocês se mudaram para o Samambaia, eu acabei não conseguindo ir. E recentemente eu voltei a frequentar uma outra casa. Mas gosto muito ainda da casa de vocês, e aí quando teve essa oportunidade dos estudos online, eu quis participar. Também um problema com o meu cachorrinho, que a gente se mudou recentemente, ele não está se adaptando, então eu tento sair de casa o menos possível, e aí isso caiu como uma luva, assim. Então pronto, vamos estudar, que é sempre bom, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, eu já li 2 vezes, fazendo o Evangelho do Lar.
mas não com esse entendimento assim de ler parte por parte, tá muito legal. Isso, vai ser legal quando a gente acabar a introdução e começar os capítulos. Porque nos capítulos você vai lembrar o que foi falado nas preleções ou no que você já leu, e daí nós vamos trazer a nossa experiência, o nosso entendimento. Vai ser muito bacana. E cada vez a gente entende de um jeito diferente, né? Sim. Tudo bem, Marlene? Firme e forte, né? Firme e forte, né, Liliane? Eu pensei assim, caramba, tem alguma coisa marcada para hoje. Eu marquei comigo, né? Eu falei, eu comentei uma Põe na agenda, prega na geladeira. Não, mas quando a gente marca com a gente, aí vem aquela luz que tem, né? Ou aquela martelada. Bota uma vez na geladeira que ninguém esquece. Eu ponho o despertador no relógio. Não, mas agora eu não esqueço mais, não. Lembrei da primeira, agora não. Então, tá bom. Então, vamos encerrar, Edna? Vamos fazer nosso encerramento de hoje. Agradecemos a Deus por mais este momento. Foram momentos muito importantes, achei que foi muito legal. Até perdi a noção do tempo. Agradecemos, Pai, por esta oportunidade que é muito, muito importante, especialmente porque a gente escolheu vir aqui. Isso é muito importante. Te agradecemos por todas as bênçãos de hoje, pelos nossos irmãos do plano espiritual que estão aqui conosco, que nos ajudam a compreender, a discutir as coisas que são importantes. E assim a gente vibra por todo esse mundo cheio de dor, por tanta gente necessitada de conhecimento, de amor, de um pouco de gentileza, um pouco de paciência, que a gente consiga fazer essa caridade para todos aqueles com os quais a gente vai se encontrar, com todos aqueles que estão conosco no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa vivência. Que Deus abençoe a todos nós, a nossa inteligência, que é muito importante, que Ele nos deu, que os caminhos se abram, que a gente compreenda melhor. Quanto mais compreendermos, mais misericórdia teremos. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, meninos. Deixa eu falar uma coisa. No YouTube essas aulas, né? Tá, então, caso você tenha alguma dificuldade, você perca por algum motivo, você pode voltar lá. Assim como estão lá, né, Geraldo? Todas as outras, desde o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, da Gênesis, o Céu e o Inferno, tudo. Ah, não? Não está mais? Espíritos a gente não gravou, lembra que a gente começou? Então nós vamos terminar o Evangelho e vamos fazer o livro dos Espíritos de novo para gravar. Para ficar gravado, tá bom? O resto todos ficaram gravados. Então, a qualquer momento, é só você entrar no YouTube, põe FEAM, Estudo de Kardec. Daí vai aparecer lá e você pode assistir de graça, nós falando aí, conversando sobre a doutrina espírita, tá? Obrigada, queridos. Até semana que vem. Obrigada, Geraldo. Obrigada. Obrigada. Fique com Deus.